Parabéns, São Paulo, 469 anos. Tá aí, homenagem, parabéns ao time também, São Paulo Futebol Clube, 93 anos de história. E parabéns ao Chiquito que tá aqui mais um dia me aguentando, meu Deus do céu. Aliás, nós somos paulistanos de coração, né? É isso. Somos de outros estados ou até países, né, para alguns. Somos estrangeiros aqui, mas fomos muito bem acolhidos nessa cidade. Aprendi a amar demais, não vivo sem não, então, viu? Um beijo para São Paulo, para todos os paulistanos aqui. Devo muito para essa cidade. Ô, Chico! E dizem que o único defeito dela é não se chamar Soares. Desculpa. Não, essa já começou foi... com piadinha, já começamos assim, ruim. viu? Vamos lá. Mas, ó, a gente não vai falar de Soares ainda. Não? A gente vai falar do que aconteceu ontem, Chico. Soares vai entrar em campo ainda, mas ontem teve um susto no Corinthians, assim, antes do primeiro minuto de jogo. Como é que foi a sua vida? Ontem foi um carrossel, provavelmente, na sua casa, hein? Foi aqui. Mas como diria o filósofo Argel Fux, não importa como começa, e sim como termina. Tá, esse sorrisão entrega. Então acabou muito bem, a gente vai começar a falar do Corinthians, conseguiu mais uma vitória na Neoquímica Arena, foi uma nada, um 2-1. Ai, Chico, olha. O Ronaldo tá mais do que alegre, porque essa vitória foi muito importante pro Corinthians, né? Conseguiu a liderança. O Ronaldão vai participar hoje do programa o tempo inteiro. Ronaldão, você pode. Ele tava lá, né? Ele tava lá na arena, causou na arena ontem. Oi? Nossa Senhora. Não tô sabendo, menino. Ronaldo. Todo mundo de fralda. Vai, polícia! Segura. Olha, e já que o Ronaldo tá aí, vamos falar primeiro, antes de falar dos jogadores em campo, o Lázaro, ele deu ali a coletiva falando que ele não precisa de reforços, que ele pode trabalhar com o time que ele tem. Agora o Maicon, o Cantídio saíram machucados, depois a gente fala disso, mas Chico, tem como já observar o trabalho do Lázaro agora, com 2 jogos fora de casa, com 2 jogos jogando na Neoquímica Arena, jogos completamente diferentes, mas ele apresenta já um trabalho tático diferente em campo com esses jogadores que ele tem na mão. Tem como avaliar porque tem coisas muito claras. Por exemplo, eu não lembro do Fagner passar do meio-campo com o Vitor Pereira. E isso é um crime, né? Com um dos melhores laterais do Brasil, um dos melhores laterais jogando no Brasil há uma década. É um crime. Tanto que a gente vê nesses jogos a diferença que faz o Fagner subindo para o apoio, combinando jogadas. Ele participa dos 2 gols. Ele inverte a bola para o Renato, que cruza para o Roger Guedes. Ele tabela com o Juliano, ele dá um toque de letra para o Juliano fazer o cruzamento. E aí sai o gol do Fábio Santos. O Fábio Santos, o lateral direito, combina a jogada na direita e o esquerdo aparece na área para cabecear. Isso é por quê? Porque o Lázaro permitiu a subida dos laterais. Qual é o problema nisso? Você precisa de cobertura. E o Corinthians, nesse início de ano, apresenta algumas falhas defensivas. Está sendo muito ameaçado, mais do que deveria. E aí eu acho que talvez o Lázaro esteja chegando à conclusão, nós também, de que Gil e Balbuena não seja a melhor dupla. O Bruno Mendes talvez esteja pedindo passagem, porque ele tem mais velocidade na recuperação. O Balbuena está cometendo alguns erros até bobos. Eu hoje não tiraria o Gil pela experiência dele, mas colocaria o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes foi testado com os 2 zagueiros do Corinthians. Né? Exato. Então eu acho que o Lázaro está percebendo isso. Mas, ao mesmo tempo, outra característica do trabalho do Lázaro, manter uma base de time. Muita gente está pedindo ou cobrando do Lázaro que ele coloque garotos para jogar, que ele teste mais o Matheus Araújo, que ele dê mais rodagem para o Matheus Bidu. Calma, eu também entendo que para o Lázaro, para o trabalho dele se consolidar, ele precisa definir um time. E é o que ele está fazendo uma ou outra troca. Às vezes por questão técnica, que é o caso da defesa, às vezes por necessidade, porque também o meio de campo me parece uma questão em aberto. Outra coisa, o Rony, tão contestado, talvez, porque eu não quero ser definitivo aqui, né, em nada, talvez seja o melhor volante do Corinthians nesse começo de ano. Ele está jogando mais, que o Fausto Vera jogou pouco, mas ele está jogando mais que o Cantígio, mais do que o Maicon, mais do que o do Queiroz, o Rony, que tem entregado mais tecnicamente do que esse. Então, tem espaços ali para alguns jogadores ocuparem essas vagas. Então, a gente já está vendo algumas questões do Lázaro aí no time, com certeza. Vale lembrar que esse sistema defensivo do Corinthians levou 2 gols até agora, mas precisamos lembrar dos milagres que o Cássio vem fazendo. Aí é que tá. Né? São 2 gols só, o Red Bull Bragantino foi a primeira derrota, também levou agora num susto, que a gente estava até comentando aqui,
Parece ser uma estratégia do Guarani, né? Exato. O Guarani, hein? Contra o Santos funcionou 17 segundos, né? No segundo tempo. E agora começando o jogo, porque é aquela coisa, o gol no primeiro minuto, ele é muito mais uma desatenção, tem a falha defensiva, né? Você vê que o Fagner, ele faz a cobertura no centro, né, da grande área ali, e aí falta um jogador na sobra, e o Bruninho fica na cara com o Cássio. Mas é o primeiro minuto, quando a defesa não está esperando, assim, mas tem que esperar, né? Não pode acontecer jogando em casa, como disse o Renato, a sorte ou, né, o mérito do Corinthians é ter uma torcida que empurra o tempo inteiro e que não desiste nunca, porque você tomar um gol ali em casa, começando a partida, pode complicar em determinados momentos, né? Agora vamos falar sobre as ausências, que o Lázaro mais uma vez vai ter que contornar essa situação, porque o Maicon saiu ali aos 26 do primeiro tempo com essa dor no posterior da coxa esquerda e o Cantígio na posterior da coxa direita. Cada um está de um lado, vai se apoiar, agora os dois vão se apoiar no departamento médico. Chico, como trabalhar agora para esse meio de campo? O Paulinho ainda demora mais um pouquinho. Vai demorar um pouquinho para voltar. Tem o Rony, que ele foi utilizado nos 4 jogos, vem sendo elogiado e ele entra com muita fome de bola, né? Você vê que ele entra ligado no 220, é impressionante. Talvez valha até ele tirar um pouquinho dessa ansiedade toda de jogar, né? Ele já melhorou um pouco, mas ele tem essa afobação. Só que aí, Kalim, que eu me coloco no lugar do treinador. Você compara ele com o Cantígio, por exemplo, que a gente falava ontem aqui que às vezes parece que falta uma energia no Cantígio, ele entra meio desligado. O Rony não, o Rony você olha para o lado, ele tá na beira do campo assim, me chama que eu entro aí nesse jogo, ele num jogo passado deu carrinho de cabeça, assim, ele realmente disputa cada jogada como um prato de comida, e isso para o corintiano tem muito valor, e para o técnico também, ele sabe que é um jogador que vai corresponder, entregar, e o time melhorou, não vamos falar só no imaginário aqui, o time melhorou quando ele entra no lugar do Maicon, tanto que quando o time empata, ele coloca o Giuliano para dar um pouquinho mais de qualidade técnica lá na sustentação ofensiva, aí depois ele põe o Cantígio, acaba perdendo. Essa questão muscular início de temporada, ela é comum também, porque, vamos lá, às vezes a carga excessiva agora, ela é pensando lá na frente. Então é normal que alguns jogadores, às vezes por um déficit físico, por não suportarem a carga, acabem sofrendo. Lesões musculares, começo de ano, mas isso às vezes não digo que é bom, né? Mas é uma consequência natural desse trabalho forte agora, porque ele precisa sustentar o ano todo. Tomara que não seja nada grave. Como o Maicon vem de outras lesões, é aí que vem a preocupação até pela cabeça do jogador, né? Como é que ele vai encarar essa lesão já no comecinho do ano. Só para terminar esse meio de campo, tem o Vera também, o Fausto Vera ainda no departamento médico, não pode contar com esse jogador, do Queiroz e o Juliano e Renato Augusto, que podem fazer a função, mas não é bem essa estratégia, pelo menos não do Lázaro.